O Flamengo atropelou o Madureira por 8-0 na noite desta segunda-feira e carimbou a vaga para a grande decisão do Campeonato Carioca. O rubro-negro encara o Fluminense no próximo domingo, aqui mesmo no Maracanã, em jogo único. O Flamengo vai em busca de mais um título do Campeonato Carioca e encara o seu grande rival carioca dos últimos anos. E aqui no Maracanã a gente acompanhou desde o início, antes mesmo de a bola rolar, muita pressão da torcida rubro-negra. Do lado de fora, a reportagem do lance registrou imagens da chegada da delegação rubro-negra com muitas vaias e cobranças ríspida, de certa forma, também da torcida rubro-negra, gritos em direção aos jogadores, ao técnico Felipe Luiz, aos dirigentes BAP e José Boto, que foram alvos dessas críticas, assim como no Ninho do Urubu nessa semana. Mas em campo, o Flamengo deu a sua resposta, tanto no aspecto coletivo, quanto também na parte individual de cada atleta. O Lucas Paquetá foi um grande destaque nessa partida, marcou 2 vezes, abriu essa vitória aqui no Maracanã, e o grande nome, claro, é o atacante Pedro. Camisa 9 marcou 4 gols aqui na vitória por 8-0 contra o Madureira. Pode se indicar uma virada de chave para o Pedro nessa temporada, porque o Pedro não vem bem, O jogador, inclusive, não começou jogando contra o Lanús na decisão da Recopa Sul-Americana nesse mesmo Maracanã, e aí sim contra o Madureira deu uma resposta ao torcedor, ao técnico Felipe Luiz, de certa forma também, e conseguiu, claro, esses 4 gols super importantes para essa continuidade de Campeonato Carioca que vem por aí, essa grande decisão, como eu falei. Mas além de Pedro, Lucas Paquetá e Emerson Royal muito bem também. O goleiro André, que foi titular, acabou que não teve muito trabalho. O Madureira teve um jogador expulso, isso dificultou muito a partida do tricolor suburbano, e aí o Flamengo soube aproveitar, não tem nada a ver com isso, fez o seu papel, carimbou os 8-0, com a vitória por 3-0 no primeiro jogo, placar agregado de 11-0, uma vitória muito importante do Flamengo, que pode dar outro ritmo, outro ânimo para os jogadores, diante de um cenário um pouco turbulento. A gente grava aqui nesse momento, após o confronto no Maracanã, alguns jogadores realizam uma atividade à parte aqueles que não estiveram em campo durante a partida, e Gonzalo Plato, jogador equatoriano do Flamengo, é muito criticado e xingado nesse momento pelos torcedores aqui no Maracanã. Ele é um dos principais alvos dos torcedores nesse início de temporada, não vem bem, e aí as críticas elas são nítidas e os jogadores precisam dar resposta em campo, como foi no Maracanã contra o Madureira. Como eu disse, o Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo domingo, vai em busca de mais um título de Campeonato Carioca, é o atual campeão, então busca mais um troféu para que consiga, claro, virar essa chavinha. O Flamengo não começou bem o ano, isso é nítido, tanto pelos torcedores quanto jogadores e comissão técnica. Vice-campeão da Supercopa Rei contra o Corinthians, vice-campeão da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, nesse mesmo Maracanã na última semana. Então esse jogo contra o Fluminense promete fortes emoções, como eu disse, jogo único, então quem vencer leva a taça do Campeonato Estadual. O Flamengo que vai com força máxima, alguns jogadores ficaram de fora dessa partida contra o Madureira, Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique, por conta de questões físicas, O Flamengo ele optou por preservar alguns atletas pensando nessa decisão contra o Fluminense, e aí sim o técnico Felipe Luiz deve contar com força máxima. A única exceção nesse momento é o espanhol Saúl, que se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo. Fica aqui ligado no lance para acompanhar toda essa repercussão dessa vitória do Flamengo diante do Madureira. Valeu, pessoal!